nome é Thiago, eu faço parte da Frente Terra e Autonomia, que é uma frente de trabalho territorial. Então, aonde as pessoas entendem e conceituam que aquele espaço que ela esteja presente pode ser entendido como um território, é um local passível da nossa atuação. Né? Hoje, a gente trabalha inicialmente com 2 ocupações urbanas, que é a Vila, que é a ocupação Vila Esperança do Calafate, ali no Calafate. Eu não sei se vocês vão saber mais ou menos onde que é, mas ali na região do Calafate, se eu não me engano, é Silva Lobo, mais ou menos com a Via Expressa, é ali o que eles chamavam de Vila dos Carroceiros, por ali afora. Ali tem uma ocupação que nasceu dentro da favela. E a outra é a ocupação Guarani Caiobá, lá em Contagem. Tá? Então, inicialmente, nós estamos trabalhando nessas 2 ocupações. Aí, mais tarde, no cantinho, eu apresento um pouquinho a mais do movimento para vocês, e aí a gente vê o que é que vocês estão querendo saber. E o Thiago é professor? Eu também sou professor de filosofia. Bom dia, gente. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecemos a oportunidade de estar aqui, nesse espaço, para poder contar um pouco, né, da forma com que a gente enxerga o mundo. E também, né, eu faço parte de um movimento nacional, né, chamado Luta Popular. Esse movimento ele atua a partir da luta por moradia, mas também no território, em busca de direitos, seja cultural, sociais. A gente tem como trabalho 2 ocupações mais antigas em Belo Horizonte, região do Barreiro, que é a ocupação Camilo Torres e Irmandórios. E no último período, né, fizemos ocupação próxima do Ceasa, a ocupação Ilha Rosa, no qual a gente também está atuando lá. E a minha forma de sobrevivência, eu também trabalho na área de educação, e ao longo do espaço aí, a gente vai estar contando um pouco da trajetória, um pouco do que a gente busca através das ocupações, através da luta por moradia. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou Cleusa, né? Eu sou uma das moradoras da ocupação Ilha Rosa, né? Eu estou lá um mês depois que começou a ocupação, né? Eu cheguei e é a primeira ocupação que eu participo, né? Aí depois vem as perguntas. Cleusa Ramos de Almeida, tá? Cleusa, sabe que de BH mesmo? Não, sou do interior. Pelo seu sotaque, eu percebi de onde é que você é. De onde é que você veio? São Romão. São Romão. Tá. Bom dia, gente. Bom dia. Meu nome é Valdomiro Pereira, eu sou morador da ocupação e hoje, Valdomiro Pereira. Hoje sou coordenador da ocupação da Rosa e sou morador lá há 3 anos. Então, gente, o tema, né, seria movimentos sociais, né? E o Brasil ele é interessante, né? Porque se a gente for olhar na história do Brasil, tudo que a gente tem de avanço democrático, avanços, né, na luta por direito, foi conquistado através de muitas lutas sociais, né? Nessa tal Constituição cidadã, nenhuma das ideias mais avançadas, né, que se encontra naquele papel veio através de um político inspirado que, pela sua livre vontade, topou fazer alguma coisa para dar direito, seja as mulheres, seja os homens. Na verdade, tudo é conquista. A gente até parte do ponto de vista, né, que a história é de que o homem é feito pela história, não ao contrário, que às vezes as pessoas colocam que é o homem que faz a história. Se a gente olhar do ponto de vista coletivo, o entendimento é um pouco diferente. E se tratando de Brasil, a questão da moradia é muito emblemática, né? Porque as nossas cidades, ela nunca surgiu com o planejamento de incluir pessoas. Sempre quando se produziu cidades, o interesse era o lucro, o interesse era, né, a mais-valia, o interesse era, de certa forma, não atender aqueles que a construíram. Então, se a gente for olhar Brasília, assim, né, fizeram Brasília, se pensou o governo, se pensou aonde queria ficar os servidores públicos, mas em nenhum momento se pensou aonde queria ficar as pessoas que construíram a cidade. Se a gente for olhar Belo Horizonte, não é muito diferente disso, né, porque Belo Horizonte foi construído a partir do êxodo rural que aconteceu no final da década de 60, muito pela expulsão, né, dos latifundiários que não queriam os camponeses mais, né, próximos de suas supostas terras, e aí as pessoas foram expulsas do campo para vir trabalhar na cidade.
E no início foi interessante, né? Porque nós não tínhamos um processo de tecnologia e automação muito grande e precisava de pessoas de carne e osso para construir a cidade. E aí, a ideia, né, foi tirar o pessoal do campo para vir aqui ofertar mão de obra para a construção desses viadutos, que nenhum deles foi uma obra do acaso, né? Então, se você vê viadutos, vê as edificações, tudo foi construído por pessoas. E ao longo do tempo, a gente nunca percebeu nenhum planejamento, mais uma vez, para onde que essas famílias que construíram essas cidades iriam morar. Então, a princípio, se a gente olhar Belo Horizonte, houve bastante ocupação espontânea. A princípio, essas ocupações eram toleradas pelo poder público e pela cidade, porque era ali que se estabelecer as pessoas que ofereciam a mão de obra para construir a cidade. E ao longo do tempo, com o processo de automação, com o processo de modernização, com o processo de mudança do trabalho, acaba de que começou a surgir uma perspectiva de mão de obra, né, que poderia ser substituída. E aí começou a acontecer um processo muito interessante, né, de que é o processo de expulsão das pessoas mais pobres para a cidade. Na década de 90, começou a aparecer um conceito de cidade que tem que ser uma cidade que dá lucro, uma cidade autossustentável. E essa cidade autossustentável é interessante, né? Porque para os gestores, gasto, né, com educação, saúde, para eles isso é gasto, isso não é investimento. E tendo em vista de que a população mais pobre é totalmente dependente do serviço público, os caras começaram a entender da seguinte forma: não é muito interessante a gente garantir que se estabeleça na cidade uma grande quantidade de pessoas de baixa renda, porque as pessoas são totalmente dependentes de serviço público. Porque ao longo do tempo foi se criado numa situação que eu gosto até de provocar e nem sempre eu tenho a resposta, né? Ao longo do tempo foi criada uma situação de que aquilo que é ruim no serviço público, eu pego e compro a partir, né, do particular. Então, se a saúde vai bem, o cidadão que paga imposto, em vez de lutar por uma saúde de qualidade, ele prefere um plano de saúde. No governo isso é interessante, porque em nenhum momento ele vai deduzir o imposto. Você vai pagar duas vezes. Você vai pagar na hora que pega, né, na parte dele, e na hora que passa no caixa. A mesma coisa é a educação. Então, diante disso, a gente percebe que é um conflito muito grande dentro das cidades. E alguns grupos, para se fazer morar dentro da cidade, eles têm que fazer ações extremas, né? Que é a ocupação. Eu até falo que nenhuma família tem a ocupação como opção. A ocupação acaba sendo para ela a única forma que sobrou dela estabelecer dentro da cidade. E é uma cidade assim muito contraditória, né? Inclusive a Fundação João Pinheiro, na sua última pesquisa, ela colocou bem claro que a falta de moradia não é simplesmente moradia que não existe, existe, né, de certa forma, muita casa sem gente e muita gente sem casa. É uma contradição. Se a gente for olhar o número de imóveis vazios ou subutilizados que tem nas regiões metropolitanas das capitais, daria para sanar o déficit habitacional e, além disso, né, sobrar ainda. Mas, como a política especula é viver a partir da renda da especulação imobiliária, então não tem nenhuma política para isso. Apesar que, se a gente vê, existe o Estatuto da Cidade, de que prevê bem claro de que a propriedade que não cumpra a função social, ela deve de ser desapropriada para fins de interesse social. Mas, né, aí é interessante, porque nós estamos dentro de um espaço que estão formando futuros operadores do direito para poder pegar e tentar fazer justiça. Mas aí é uma situação interessante, né, porque o direito não é uma ciência exata. Na verdade, a gente vai fazer a nossa decisão a partir daquilo que a gente aprendeu e a partir daquilo que a gente acredita. Inclusive, tem uma contradição bem grande. O mesmo juiz que determina a ação de reintegração de posse é o mesmo juiz que tem um privilégio de R$ 4.600 por mês para o auxílio moradia. Morando em Belo Horizonte. Morando em Belo Horizonte. E se nós formos somar a quantidade de
recursos que é gasto para bancar todo esse privilégio, daria para construir no mínimo 20 mil unidades por ano em Minas Gerais. Então, esse mesmo juiz que ajuda que dá a ordem de reintegração de posse, é o mesmo juiz que toma casa de gente miserável para garantir o privilégio. Eu até falo qual que é a ética, qual que é a moral, qual que é a conduta que essa pessoa tem para demitir alguém, para despejar alguém. Né? Então é uma coisa assim absurda e é provocativo, porque se a gente for olhar, né, são as pessoas que vão debater, que são os donos da verdade, que são donos da moral, dos bons costumes, mas que tem uma caneta extremamente perversa contra quem já não tem nada, né? E por isso que eu acho interessante a gente estar nesses espaços, porque o que acontece? Algumas pessoas que possivelmente estão aqui devem ter vindo de uma vida difícil, mas alguns já nascem para receber herança, né? Então, se você vai receber herança, você não vai ter condição de saber como que é a vida de verdade, né? Inclusive, a gente até coloca esse negócio de meritocracia. Eu gostaria de falar meritocracia se alguém tem o direito de receber herança. Aí começaria tudo do zero. Mas vai receber uma herança, não vai começar do zero. Vai começar de onde o pai parou. E se for procurar a história, é interessante, né? Porque se for procurar a história, ela é perversa, né? Porque a gente hoje quer um sistema de pacificação, um sistema das pessoas a aceitar as coisas de maneira servil, mas se nós formos olhar, né, é muito complicado. Mas agora vamos lá para a ocupação Ilha Rosa. A ocupação Ilha Rosa, ela hoje ocupa uma área do governo federal. Essa área ela tem uma origem interessante, porque essa área era particular até 1972. E aí o proprietário, por causa de dívidas com o Estado expropriou. Na verdade, ele nem usou o termo desapropriar. Ele usou o termo expropriar e o terreno passou a ser do governo estadual. Em 1996, o Estado, com dívida com a União, passou o SEASA, né, federalizou todo o SEASA como forma, né, de abater parte da dívida dele com a União. Então, o SEASA passou a ser federal. E, novamente, essa área continua sendo, ficou ociosa. E aí, no ano de 2012 e 2013, né, as famílias cansadas de pagar o aluguel, cansadas de morar de favor, se organizaram e decidiram ocupar esse terreno. E aí, o mais interessante desse terreno, que se for olhar o plano diretor de Contagem, o plano diretor de Contagem fala que o terreno lá é de expansão habitacional. Lá é uma área para fins de moradia. E aí o mesmo juiz de direito, que teve acesso a esse argumento por parte dos nossos defensores, ignorou isso e deu a ordem de reintegração de posse com o argumento de que o SEASA vai utilizar a área de maneira mais imediata possível para fazer a sua expansão econômica. E aí a gente até coloca, para ele fazer isso, ele vai ter que mudar a lei do município, coisa que não mudou ainda. Então, como que uma coisa que não aconteceu ainda, o juiz dá com esse argumento reintegra e manda despejar as famílias. E aí interessante que esse juiz, acho que é Joaquim Tomelo, ele era da 3ª Vara Civil de Contagem. Ele é extremamente hostil à questão de ocupação. Só para ter ideia, o cara ele é tão assim intransigente de que antes de acontecer a ocupação, ele me deu um pedido proibitório. Segundo a decisão dele, se eu passar em algumas ruas em Contagem, eu sou passível de pagar uma multa, porque segundo ele, a minha presença ameaça a propriedade privada. E aí é uma multa de R$5.000 diário. Tá lá. Tá lá, o cara determinou porque eu sou ameaça a propriedade, né? Então, só para ter ideia a situação do cara, né? Então, e aí o que acontece? Então esse terreno ele tá lá, né? Nós estamos morando nele. A princípio, a nossa luta ainda tem um diferencial, porque geralmente, anteriormente, a luta por ocupação era aquela luta de que não sai daqui não tem mentira. Você entra no terreno, constrói,
as suas edificações lá de acordo com as suas condições, e a partir dali você faz uma luta permanente para ficar ali. Como? Nós entramos no dia 12, no dia 15 já tinha ação de reintegração de posse, nós acabamos fazendo uma pressão, entrando no processo de negociação, porque para nós o terreno não é determinante, o que é determinante para nós é a moradia, até porque quem é responsável por construir a moradia é o governo. Então nós pegamos e fizemos a seguinte negociação: se o governo garante a moradia digna para as famílias, a gente aceita que seja em outro lugar, desde que seja com acesso à saúde, educação e transporte, né? Porque também não é jogar as pessoas no meio do mato sem nenhuma condição. E aí estava avançando. E aí, gente, só para esclarecer, nenhum dos movimentos que fazem luta tem como objetivo a moradia gratuita. Na verdade, se faz a habitação, se faz a luta, porque o governo, apesar do déficit habitacional estar mais concentrado entre famílias de baixa renda, todos os programas do governo, em sua grande maioria, estão voltados para famílias que têm renda superior a 3 salários mínimos, porque o governo, em vez de fazer da habitação uma coisa de interesse social, ele também faz ela para fins de lucro, né? Se a gente pegar o Minha Casa Minha Vida, que foi o último programa feito aí que deu maior alarde, né? A grande maioria do déficit habitacional é de famílias de baixa renda, mas tanto as prefeituras, tanto os governos, né, federal e estadual, eles construíram mais habitação para famílias que recebem acima de 3, porque está justamente aquela lógica. O que recebe acima de 3, está disposto a pagar plano de saúde, ele está disposto a pagar, fazer um esforço e pagar a escola particular, ele está disposto a dar uma solução para o transporte público, comprando um carro, uma moto, e tudo isso acaba que facilita a vida de quem quer administrar. Então, a situação é essa, né? Aí hoje as famílias estão lá numa situação de incerteza. Por que eu falo situação de incerteza? Porque o acordo que a gente tinha para a construção das moradias era com o governo anterior, né? O governo da Dilma. E como o governo caiu, uma das primeiras medidas do atual governo, entre várias que ele fez aí, perversa a classe trabalhadora, ele, né, como eu falei, ele suspendeu Minha Casa Minha Vida entidades, que seria a possibilidade de saída para as famílias do terreno. E aí agora ficou só a situação, né? A Prefeitura de Contagem continua garantindo um terreno mais condicionado, a questão do compromisso do governo federal em construir as moradias. O governo federal se compromete a prestar assessoria técnica e se comprometer financeiramente com parte do recurso também para a função da moradia. Mas sem o governo federal nada disso avança. E aí nós estamos numa situação complicada, porque vai passar o processo eleitoral, depois do processo eleitoral a situação aperta, aí nós acreditamos que pode voltar a ter a pressão de novo de ação de integração de posse. Então, uma situação complicada. E aí a William Rosa ela tem um diferencial também em relação a isso, porque as pessoas lá são extremamente resistentes, né, na luta pelos seus direitos. E aí nós até tememos que se houver alguma ação de integração de posse, todo mundo sabe que é violenta, né? A polícia, né, militar de Minas Gerais e a dos outros estados, ela tem como prática aí mesmo, né, oprimir a classe trabalhadora, né? Inclusive uma outra coisa que a gente coloca bem claro aqui, né, eu não sei se aqui vai ter algum militar fazendo curso de direito, mas isso não é eu que falei, isso aí é a ONU que falou, de que a Polícia Militar é uma organização que deveria ser extinta, porque ela tem uma característica diferente de todas as outras. Ela não obedece à lei, ela obedece à ordem. E ela obedece à ordem do governo de plantão. E geralmente a ordem do governo de plantão é colocar a polícia para oprimir os mais fracos. É isso. Gente, só um pouquinho. Eu queria só pedir, por favor, assim, eu sei que tá todo mundo aí aberto, mas mantenha um silêncio, tá bom? Por favor. Certo? Quem não quiser, só sair, gente. Obrigada. Também não.
Estão abertas as perguntas do Lacerda, então pode ficar à vontade. Será que não é melhor todo mundo fazer as palavras? Eu acho melhor, eu acho chato fazer dele. Já tá falando da William Rosa, se eu falei da William Rosa, pode continuar a prosa aí. Eu sou Valdomiro Pereira, eu moro na ocupação há 3 anos. Tá sem microfone. Meu nome é Valdomiro Pereira, eu sou morador da ocupação há 3 anos, né? Eu era de família humilde, né? Vocês veem aqui. E morava no Barreiro, e conheci o movimento popular através das reuniões, geralmente vazias, e como vivia de um aluguel, aí resolvi participar do movimento de ocupação. Estou lá há 3 anos e convivendo com toda a miséria social, estado e tal, onde não tem infraestrutura, saneamento básico, não tem nada, não tem nada. Hoje convivo também com desemprego porque não tenho o chamado endereço, né? O programa de endereço. Aí, antes que a gente vai, a porta é fechada e tal, eles não falam diretamente, você tá, mas deixa seu telefone aqui, depois te ligo, mas não deixa eu ver essa ligação. Na época eu fui pra lá e estava empregado, mas depois, com desemprego aí, fiquei desempregado, vai ficar mais difícil. E a gente convive lá há 3 anos, com tudo quanto é turbulência, o Estado, e as condições mínimas de moradia mesmo. A gente está nesse debate lá, e eu convivo lá com a minha família, eu, minha esposa e mais 4 filhos, e dependo mesmo da moradia lá. Entrei na luta mesmo, de cabeça mesmo, de corpo e alma, e estou na resistência. E essa questão da moradia aí, para mim foi, a questão da moradia, a questão da ocupação, para mim foi um levante social, para mim, de conhecimento de ver que a luta por moradia é essencial em todos os movimentos, né? Porque é igual o companheiro me falava, que até o rato tem direito à moradia, que é o esgoto, e o ser humano, pelo governo, ele é cerceado. Então, está dentro desse contexto aí. E sobre as opressões do Estado, principalmente agora com o governo popular, né? O governo Pimentel, por isso que estou lendo, teve uma ação aí, dia 23 de junho, que a ocupação foi bombardeada. Mais de 200 militares entraram na ocupação, barraco de madeirinha. Isso aqui são fotos, né, do tal tiro de borracha que não machuca ninguém. Isso aqui são, né, as bombas que são jogadas dentro aqui. Cada bomba dessa aqui que ele joga custa R$800. Talvez 3 bombas é mais do que eles pagam o policial durante o mês todo. Helicóptero sobrevoando, né, com gasolina especial. Por isso que a gente coloca que é complicado. Aí vai circular as fotos aí, depois vocês. Eu fiz um vídeo desengravado ali com o celular e tal. Você tem uma gravada aí, rapaz, passa pra você. Eu acho melhor o quarto, porque ele não tem que mexer com ninguém. Cadê? Não, o senhor que tá ligando aqui. Gente, o operador... Já tá, ô Lucas. Já tá.
Polícia Militar roubou na tarde desta quinta-feira a ocupação Ilha Rosa em Contagem. De acordo com denúncias, 40 PMs acompanhavam oficiais de justiça e pretendiam fazer um levantamento de quantas casas existem no terreno que pertence à SEASA. Houve confronto e 3 moradores teriam sido detidos. Foi a segunda vez nesta semana que a situação se complica na área. Os deputados se comprometeram a ajudar nas negociações. O presidente da Assembleia vai pedir ao Tribunal de Justiça que suspenda temporariamente a retirada das famílias da ocupação. Eu trabalhei no Belo Horizonte desde 1980, desde 68. Eu moro aqui em Belo Horizonte, Estou com 82 anos, vim para Belo Horizonte com 19 anos. Até hoje estou aqui em Belo Horizonte. Antigamente eu morava na rua, agora eu tenho uma casa para morar, né? Eu tenho uma casinha aqui na rua Secóide, meus meninos, sabe? Vou lá com ele. Mora com ele, vou com ele. Então eu penso que eu passou aqui e falei, vou ter uma casa dos meninos, pô, um pedacinho para mim, ué, né? Então eu estou aqui, ver se consigo um pedacinho aqui, poder dar livro aos meninos, eu fui lá morando dele, sabe de que vem do jeito. Acho que é um cantinho, né? Porque a questão não é casa, um lugar para morar, né? É melhor que morar na rua aqui, velho. Era aqui, ó. A gente tinha que ser bem disso se a gente não tivesse aqui. Aí eu me disse. Aí é verdade, não é, gente? A gente ia ser 25. Aí agora nós vamos se nós não tivéssemos morado aqui, nós íamos ser 25. E se nós não tivéssemos nossa casa pra lá, nós íamos morar na rua. Mas só que você passou, nós íamos morar aqui. Viemos pra cá num dia, no dia